Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Mais uma noite na presença do nosso Deus. Amados, hoje eu quero falar com alguém que tem promessas que Deus a fez. E já faz muitos anos. Faz tempo, hein? Meu irmão, minha irmã. Já faz tempo que Deus fez promessas para você, hein? E você está esperando as promessas ou está desanimado, desanimada? Ou não está mais acreditando no que Deus falou com você? De repente vem no seu pensamento coisas malignas, ruins, dizendo: será que foi Deus que fez a promessa? Será que eu não sonhei por acaso e nada aconteceu até agora? Não. O Senhor faz promessas e Ele quer cumprir as promessas que Ele faz sobre a nossa vida. Sim, Ele quer. Só que tem um detalhe, meu irmão. Você está perseverando, minha irmã. Você está perseverando na presença do Senhor para receber as promessas que Ele a fez há muitos anos atrás? E você ainda não o recebeu e vive em conflito dentro de você? E já falou até mesmo para pessoas erradas que Deus fez as promessas e ainda não cumpriu? E em vez dela te ajudar, elas começam a dizer: ah, mas é porque não vai acontecer mesmo. É porque Deus não quer fazer isso. Deus quer fazer isso e Ele o faz. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Ele faz uma promessa para nós, seja por profecias, seja por sonhos, seja por visões, revelação, ou então Ele falando ao nosso coração, se nós entender a voz de Deus e andar na presença dEle, Ele fará. Porque Ele é um Deus que não leva a palavra dEle de volta. O que saiu da boca dEle só vai voltar quando estiver cumprida. Agora, depende do receptor, que é você, que é eu. Ele manda a palavra. Ele fala com todas as letras, mas depende de mim e de você. E se você é essa pessoa que está desanimada, que está achando que não vai dar mais certo, falaram que a sua família ia ser uma bênção e é um problema. Falaram que a sua família ia ter saúde, mas tem enfermidade. Falaram que os seus negócios iam dar certo, mas não está como falaram. Quem errou nesse negócio aí? Mas eu digo para você, se você confiou, se você se alegrou, quando alguém disse que Deus faria algo em sua vida, se você sentiu alegria, sentiu paz, e até comentou com alguém, talvez não deveria, mas você comentou com muitas pessoas, que Deus faria isso e você ia ser feliz. Mas não aconteceu. Sabe por que não? Porque tem que ter o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito do Senhor dentro de você, para que as promessas de Deus possam cumprir. Porque o Espírito de Deus estando em você, te ensinando e fazendo lembrar de tudo que Deus falou contigo, você vai sentir firmeza e vai estar na presença do Senhor. Você não vai ter preguiça de orar. Você não vai ter preguiça de ir para a casa do Senhor para reunir com os irmãos, para que o Senhor venha descer sobre você e sobre cada um de nós o Espírito de Deus. Você vai entender que você não pode ser uma brasa longe da fogueira, porque se você for uma brasa longe da fogueira, você está afadada a virar um carvão.
e o Espírito de Deus se afastar, e só coisas ruins acontecerá na sua vida. Por quê? Aí você culpa os outros, diz que Deus não está te ouvindo. Não. Persevera na presença desse Deus que eu estou falando contigo. Como Ele fala comigo, Ele fala com você. E tenha certeza de uma coisa, se você perseverar, buscar ao Senhor, e ter um espírito diferente dentro de você, que quer algo que vem dos céus, Ele o fará, custe o que custar. Olha, eu vou ler um versículo só para a sua meditação. Números, capítulo 14, versículo 24. Este homem aqui não desviou seus pensamentos de Deus. E ele teve um espírito diferente dentro dele do que dos colegas deles, do que do povo onde ele estava. E Deus o abençoou. Mas você vai saber quanto tempo demorou para as promessas acontecerem. Só que ele não desanimou. Olha só. Números 14, versículo 24. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, ó Deus falando com ele, falando com Moisés, dizendo que Calebe era dessa maneira, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Oh, aleluia! Se você confiar nas promessas que Deus deu, você e a sua descendência vai ser abençoada, meu irmão, minha irmã. Mas você tem o Espírito que vem de Deus? Porque Deus disse ele tem um outro Espírito? Porque ele não tinha o Espírito daqueles que foram com ele. Porque quem foi com ele foi Josué, ele e mais 10, foram 12. Só Josué que conduziu o povo entrou na terra e Calebe entrou na terra. Porque os outros quando voltaram de lá, viu que a terra é boa, nossa, a terra é maravilhosa, mas nós não podemos entrar porque o gigante é grande. Porque lá eles vão matar nós somos um gafanhoto adiante dele. E com isso o povo pecou adiante de Deus. E Deus falou, não, então esse povo não entra, quem vai entrar é Calebe e Josué que conduziu o povo depois da morte de Moisés. Mas quanto tempo demorou para Calebe tomar posse da bênção que Deus o prometeu? Através de Moisés. Moisés abriu a boca, dirigida por Deus, e disse, Calebe, mas você vai entrar na terra. Está vendo? Foi uma promessa, foi uma profecia de Moisés para ele. E ele confiou. E ele disse para Josué, olha, quando Deus falou para Moisés isso, eu tinha 40 anos e hoje eu tenho 85. Me dá a terra que foi prometida que eu quero. Tá vendo? Ele esperou, meu irmão, minha irmã, 45 anos e disse que tinha a mesma força, o mesmo fôlego, a mesma vontade e o mesmo desejo de vencer. 45 anos. E você chora por quê? Faz 2 anos. Você chora por quê? Faz 5 anos. Você chora por quê? Faz 10 anos. Só que você não se emendou adiante do Senhor, da palavra do Senhor, você não tomou atitude de ter um espírito diferente dos outros e entrar na presença de Deus para que Ele te possa dar a bênção e você ser abençoada, você e a sua descendência, não só você, mas a sua descendência. Eu pergunto, você ama a sua descendência, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos? Se você ama, você anda na presença do Senhor para que seja abençoado. Faça isso a partir de hoje em nome de Jesus, porque Ele fala com você. Amém? Até a próxima em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus.